noite, gente. Estou gastando minha última voz aqui. Minha voz foi sumindo durante o dia. De manhã, eu acordei já com um ardidozinho na garganta. Eu falei, "Ih". Aí tomei uma coristina. Mas é o carioca chega no frio. Um pouquinho de frio já faz um estrago enorme, né? O mínimo que a gente pega lá no Rio de Janeiro, principalmente em São Gonçalo, é 15 graus. 14, 15, assim, e a gente já tá... Chegou nos 20 graus, a gente já tira os casacos do armário. Cara, graças a Deus, finalmente eu vou usar meu casaco. Eu já usei uns 3 aqui, já, tipo assim, que tava tudo estocado lá. Aí estou usando um por dia. Fora o da Imago Dei, que vai entrar na minha rotina agora de uso, que é muito bonito. Mas já está sujo, porque comi um pão caseiro sensacional. E a farinha, né? Tipo assim, bate no casaco preto, já você tenta tirar assim, não sai de jeito nenhum. Assim. Mas valeu a pena, eu faria tudo de novo, porque o pão estava sensacional. Eu faria tudo outra vez. Eu queria compartilhar algo com vocês hoje, algo que o Senhor tem comunicado comigo, com a minha casa nos últimos anos aí. E quando eu soube do tema, assim, do retiro, o Senhor começou a fazer aquecer no meu coração esse tema que eu já vinha meditando há muitos anos. Fez aquecer no meu coração a junção desses dois temas e eu vi que faz todo sentido, assim. E até eu ouvir o tema do retiro, para mim eram dois assuntos pertinentes que o Senhor queria comunicar, mas para mim eles não se comunicavam entre si. Assim. Então uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra, e as duas apontam para Jesus e vamos nessa. Mas aí quando eu soube do tema, eu falei, vou migrar para o tema do retiro, vou me preparar para isso. Mas eu sentia queimando no meu coração aquilo que eu já venho meditando há muito tempo. E aí quando eu vi que esses dois temas se entrelaçam assim, eu falei, cara, foi uma bênção para mim ter mais uma bênção de ter vindo nesse retiro, porque ampliou a minha visão sobre esse tema. E eu quero compartilhar com vocês. A gente vai ler alguns textos da Bíblia. O primeiro, a gente vai abrir em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44. Deixa eu abrir aqui. Eu trouxe a minha Bíblia, minha Bíblia é enorme. Minha irmã que me deu essa Bíblia, está ali minha irmã. Uma Bíblia da Reforma, sensacional, de estudo, muito boa. Mas eu não a trouxe aqui para baixo, porque a minha vista está muito ruim e eu não ia ver nem por um decreto, só se algum irmão orasse por mim e me curasse, entendeu? Então eu trouxe o celularzinho, mas que conste nos autos que a minha Bíblia veio comigo. E eu a usei no devocional hoje, de frente para aquelas montanhas ali, sensacionais. Vamos abrir então, João 24. Lucas, porque tem João também, tem João pra caramba aqui. Lucas 24, a partir do verso 44. Vamos ler. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que deveria se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas, os salmos diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer, ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão de pecados seria proclamada com a autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu.
Depois Jesus os levou a Betânia. E guardem essa informação que para mim é muito curiosa. Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram a Jerusalém cheios de grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Agora nós vamos para a continuação desse texto e vamos ler Atos 1. Vamos ler a partir do versículo 7, do 7 até o 14. Atos capítulo 1, versículo 7 ao 14. Perdão, gente, eu abri errado aqui de novo. É Atos 1 mesmo, mas os versículos não são aqueles. Os versículos, a partir do versículo 2, nós vamos ler. Diz assim: até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. E disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. Depois a gente lê mais textos. Mas o que está acontecendo aqui é que Jesus, ele, após ressuscitar, ele precisa clarear a mente dos discípulos, porque eles estavam desanimados, eles estavam talvez alguns desiludidos, porque eles achavam que Jesus naquela época ia restaurar o reino a Israel, e eles estavam num tempo de muita pressão de outro governo, de outra nação sobre eles. E Jesus aparece para eles e fala da promessa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dentro de nós nos faz entender, nos faz ver Jesus, nos faz compreender as Escrituras de fato. E Jesus prega o Evangelho para eles novamente. E Jesus os leva até Betânia e ele é elevado aos céus. E logo em seguida, eles se reúnem em Jerusalém e Deus, assim como Ele prometeu, derrama o Espírito Santo sobre eles. E eles começam a desenvolver e a crescer no conhecimento das Escrituras e do próprio Cristo. Eles começam a ver que tudo que Jesus falou antes e eles não entendiam, começa a se encaixar na mente, no coração deles, começa a aquecer o coração deles. E eu fico imaginando a conversa deles, né, nesse sentido, porque Jesus falava o tempo inteiro que ia morrer, que precisava morrer. Falava de coisas que hoje a gente compreende porque a gente tem a Bíblia e tem o Espírito Santo. Mas eles ouviam de perto e
E quando chegou a hora de acontecer, eles não estavam preparados para aquilo. Para você ver como é que o Evangelho, ele parece fácil, mas ele só é realmente digerido, e digerido é a palavra certa. Ele só é digerido e totalmente compreendido na medida em que o Senhor nos concede compreender por meio do Espírito Santo. E aí Jesus fala: esperem e vocês vão receber o Espírito Santo para um fim específico. E aí o curioso também é que quando Jesus fala a respeito disso, eles já falam: Senhor, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai restaurar o reino. Eles ainda estão naquela expectativa de: Senhor, a gente precisa, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma solução. O governo que está sobre nós é muito mal, e a gente sabe das promessas da Bíblia, é agora. E Jesus fala: vocês precisam do Espírito Santo. Vocês não têm que saber agora quando vai ser. O Pai já determinou isso. Vocês não precisam saber agora quando vai ser. Vocês precisam do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque com o derramar do Espírito, a igreja nasce. E eles são empoderados para testemunhar a respeito de Jesus. E para terem unidade. E essa palavra, unidade, é algo que eu tenho a impressão de que nós estamos tão distantes de alcançar a tal da unidade como igreja local. E principalmente, assim, não sei se principalmente, mas na mesma medida, talvez, nós estamos distantes também de alcançar a unidade que Jesus fala, que não tem separação de denominações, de localidades. É claro que cada localidade e cada denominação, entre aspas, ela tem a sua peculiaridade para cada estado, para cada bairro, para cada cidade. Mas nós deveríamos estar trabalhando para que consigamos alcançar o nível de maturidade, o nível de unidade que a Bíblia fala que nós precisamos ter. E quando a Bíblia fala de unidade, ela não está falando por acaso. Não é uma ordenança vazia do nosso Senhor. Ela tem um objetivo. E aí você vê aqui em Atos, o resultado da descida do Espírito Santo é a proclamação do Evangelho com poder. Eles foram empoderados para testemunhar, e eles experimentaram uma unidade que é almejada por toda a igreja e pregada principalmente pela igreja carismática. Nós pregamos, nós queremos viver Atos. Eles repartiam tudo que tinham, ninguém tinha necessidade. Eles pegavam os seus bens e davam, e todo mundo tinha o que comer, tinha onde morar, e vendiam terrenos, e vendiam isso, e vendiam aquilo. E tudo isso faz parte da unidade, da comunhão. Só que a unidade que gera esses frutos não é proveniente de compartilhar bens ou de ajudar um ao outro. A unidade que gera esses frutos, a ponto de nós sacrificarmos talvez um dinheiro que a gente estava guardando para algo, para abençoar a vida de outra pessoa. E isso acontece muito na igreja, graças a Deus, e precisa acontecer mais. Mas o gesto em si não quer dizer que nós estamos nos aproximando da igreja de Atos. O gesto em si pode ser mera filantropia, pode ser mera generosidade que muitas pessoas que não têm o Espírito Santo praticam, e até mais que a gente. O que gera, a unidade que gera esse fruto está ligada diretamente ao desejo do coração de Deus. Porque a unidade foi a forma como Deus escolheu para que o mundo saiba que o Pai enviou o Filho. Essa é a forma que Deus escolheu. Por quê?
Eu não sei. A Bíblia nos dá grandes pistas e esclarecimentos, mas isso é algo da soberania de Deus. Ele diz em Efésios, e nós vamos ler agora, abrir em Efésios 4, no capítulo 3, no Efésios 4, capítulo 4, versículo 3. Paulo, ele está falando à igreja de Éfeso eu procuro sempre reler a carta de Efésios, porque ela é incrível, como o irmão disse de manhã, ela também é uma das minhas favoritas, assim. É incrível, porque fala da obra de Cristo e fala do desejo do coração dele e de como nós podemos cooperar para como a Bíblia diz, para que nós possamos esperar e apressar o dia do Senhor. Efésios 4, a partir do versículo 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E ele está falando aqui de uma igreja pós-Atos, ou paralela a Atos, enfim. E ele está falando, gente, o jogo não acabou. O jogo não termina em Atos. Embora eles tivessem a esperança ardente, aquecendo o coração deles, e na expectativa de que o Senhor podia voltar a qualquer momento, ele aqui está falando, gente, façam todo o possível, pelo amor de Deus, para vocês se manterem unidos, por favor, no Espírito, naquilo que foi derramado pelo Senhor em Atos. Porque ao longo do caminho, mesmo que hoje nós experimentemos um mover genuíno de unidade no Espírito, ao longo do caminho, a própria carta vai nos dando pistas de coisas que vão acontecendo, raízes de amargura, pecados, e isso vai nos distanciando. E nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros, nós estamos correndo uma maratona. E nós precisamos nos manter unidos no Espírito, pelo vínculo da paz. Versículo 4 fala: pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Então ele está falando de futuro, ele está falando de unidade, sempre tendo em vista o futuro, porque Deus, existe um desejo no coração de Deus, e ele está descrito de capa a capa na Bíblia. A Bíblia se trata de o Senhor quer habitar no meio de seu povo, e é isso que está no coração de Deus. Então tudo que nós fazemos como igreja, e devemos fazer como igreja, diz respeito a cooperar, a responder esse desejo do coração de Deus. Se o Senhor quer tanto habitar em nosso meio, a ponto de dar o seu próprio filho, a ponto de se agradar em moer o seu próprio filho, nós respondemos a esse desejo com o desejo do nosso coração, de habitar com o Senhor. E nós gastaremos a nossa vida para fazer tudo o que o Senhor disse que a gente vai fazer, que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Porque de alguma forma o Senhor resolveu dividir essa obra com a gente. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas de alguma forma, por algum motivo que a gente desconhece, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos chamou e nos escolheu para fazer parceria com Ele nesse processo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. E aí o texto segue, e tem aquela parte que fala que Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, e a gente já ouviu muito falar sobre isso, e sempre temos que falar mesmo, mas eu não quero focar nesses termos hoje. Eu quero focar no que vem a seguir, que fala: eles são responsáveis, essa galera aqui,
o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados por quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. E ele continua dando diversas instruções práticas do dia a dia, de como nós precisamos vigiar para manter a nossa unidade intacta. Porque o que ele está falando aqui é que nós precisamos chegar à estatura perfeita de Cristo. E aí ele fala que isso até vai nos proteger de enganos. E Paulo, ele cita isso e me faz lembrar o que Jesus falou dos últimos dias, de que muitos serão enganados, muitos serão induzidos ao erro por sinais, pela informação. Hoje a gente sabe que muito pela internet e por vídeos. E pelo que aconteceu em Esbury, por exemplo, eu não estou questionando a veracidade, mas é um fato de que acontece algo em algum lugar, acontece um avivamento em algum lugar. Hoje, todo mundo, a igreja inteira, não todos os irmãos, mas eu estou usando um termo, generalizando para mostrar a dimensão do que acontece. Em Esbury, aconteceu aquilo que foi maravilhoso e as pessoas saíram do mundo inteiro para ir lá. E fizeram dívida e compraram passagem que não podia, porque eles queriam ir ver o que estava acontecendo lá. E esse nosso anseio, ele não pode ser exagerado pela manifestação física da presença de Deus. Porque o que Paulo está falando aqui é que nós precisamos estar protegidos de não agir no ímpeto de, cara, Deus está lá, Deus está ali, eu vou para lá. Cara, Deus não está mais na minha igreja porque eu não estou vendo mais uma fumaça entrar no momento de louvor, e eu não estou mais tendo arrepio, e ninguém está mais sendo curado, então Deus não está aqui. E abriu uma igreja nova na cidade, e está acontecendo isso tudo, está aparecendo um anjo, e eu vou mudar de igreja. E aí vai. Aí aquilo passa. E eu não vi nenhuma igreja até hoje que manteve esses testemunhos perpetuamente. Aquilo passa. E aí a pessoa se sente vazia de novo, porque ela precisa, a gente precisa de algo sensorial. A gente precisa de algo de estar em êxtase em algum momento, e de que nossa igreja seja o lugar da habitação do Senhor. E precisa mesmo, eu quero muito isso. Só que o lugar ser a habitação do Senhor não é sinônimo de que pó de ouro vai aparecer o tempo inteiro e de que os anjos vão aparecer o tempo inteiro. Porque Jesus, ele passava muito tempo num lugar chamado Betânia, que a gente leu aqui, e era um lugar onde ele se reunia com amigos e que não cobravam nada dele. Amigos, simplesmente amigos. Pessoas que chegam na tua casa, independente se você tem dinheiro, se você tá duro, se você tem influência, se você não tem, se você está com a sua logística ajustada para você sair e fazer um rolezinho legal, se você tem filho correndo para tudo quanto é lado e eles não param, e os meus são assim, correndo o tempo inteiro, gritando e chorando, um brigando com o outro. E praticamente toda casa é assim, né? Toda casa que tem criança pequena. Nós precisamos de amigos que estão conosco simplesmente pelo fato de nós sermos amigos e não pelo que nós podemos oferecer.
Por isso que as pessoas têm tão poucos amigos. Nós temos tão poucos amigos de verdade assim, que nós possamos chamar de amigos mesmo. E Jesus não é diferente. Jesus, ele procura um lugar onde ele não é cobrado de nada, onde as pessoas não esperam nada em troca, mas ao mesmo tempo pessoas que descansam na certeza de que ele vai fazer, porque ele quer tanto fazer que ele morreu por isso. Ele quer mais do que a gente habitar em nosso meio, muito mais do que a gente. E ele procura um lugar onde ele se sinta entre amigos, onde as pessoas vão estar ali, e se ele fizer alguma coisa sobrenatural, as pessoas vão se deliciar naquilo, vão se deleitar naquilo, mas elas nunca vão perder o olhar do próprio Senhor que está ali. Elas nunca vão perder o olhar. Então o Senhor, ele nos quer muito, como diz João 3,16, e todo mundo sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes a gente esquece, a gente perde a noção de que Deus deu o seu Filho para ser esmagado numa cruz. Às vezes a gente fala tanto isso, a gente prega tanto isso, que isso vai cauterizando o nosso coração, e a gente vai esquecendo que foi uma agonia infindável, foi uma aflição, um sofrimento sem tamanho, inigualável. E ele não precisava fazer isso, ele decidiu fazer isso. O Senhor nos quer, Deus nos quer, ele nos ama tanto, 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 embora nós não mereçamos. E é por isso que Deus fala o tempo inteiro para nós mantermos a nossa unidade, o tempo inteiro, porque quando nós alcançarmos essa unidade, vai acontecer o que está descrito em João 17, na oração emblemática de Jesus. Eu quero ler com vocês. João 17, versículos 21 a 23. O próprio Deus orando. Essa é a oração do próprio Senhor. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que me amas tanto quanto, e que os ama tanto quanto me amas. Jesus, Deus, ele nos quer tanto, que ele fala de unidade o tempo inteiro, porque quando nós alcançarmos a unidade, o mundo vai crer. E isso diz respeito ao evangelho verdadeiro sendo pregado a toda criatura, e ao retorno do próprio Jesus para nós. A Bíblia fala que Jesus, ele está em jejum até nos encontrar. Ele está se abstendo de vinho até nos encontrar, de tanto que ele anseia, de tanto que ele intercede. E é por isso que ele bate tanto na tecla da unidade, porque é a forma como ele escolheu de se revelar ao mundo. Quando nós atingimos a unidade perfeita, o mundo vai ver e vai crer. Não todo o mundo, mas como a própria Escritura fala aqui, o Evangelho vai alcançar todas as nações. E como nós estávamos conversando ontem ali, ao redor da fogueira, o que nos cabe é expor o Evangelho às pessoas ao nosso redor. E o Espírito vai agitar o coração
de quem ele decidia agitar. Mas nós precisamos alcançar essa unidade e proclamar o Evangelho, porque se Deus nos quer e Ele preparou um plano para nós cooperarmos com Ele nessa obra, nós precisamos corresponder a isso. E eu quero falar um pouquinho sobre Maria de Betânia, e parece que não tem a ver com o tema, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar e o que fez a minha mente explodir. Vamos abrir agora nossa Bíblia. Peraí. Em Marcos 14, versículo 3. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. E essa palavra está se cumprindo hoje, porque Jesus, ele atrelou essa atitude de Maria de Betânia à pregação do próprio Evangelho. E isso está se cumprindo. E nós falamos e cantamos muito sobre o fato de Maria ter quebrado o vaso de alabastro sobre Jesus. E eu amo isso. Eu tenho muitas músicas sobre isso e eu quero fazer muito mais, e eu vou continuar cantando sobre isso porque eu amo mesmo. Isso me toca muito. Só que na maioria das vezes eu me peguei pensando que Maria estava quebrando um vaso de algo muito precioso para ela sobre Jesus, e adoração tem a ver com isso, em você dar algo que custe para você. Você dá tudo que você tem, mas o texto não está falando só disso. O texto está falando disso também. A nossa devoção está atrelada a esse entendimento também. Mas o que Jesus está falando aqui é que primeiro que Jesus fala, ela fez algo tão bom para mim. E ele está falando que ela embalsamou o corpo dele para a morte. Algo que o fez transpirar de agonia. Algo tão bom. Por que você embalsamar o corpo dele é algo tão bom, se ele estava prestes a passar o maior sofrimento que alguém já poderia ter passado? Porque o desejo do coração de Deus pulsa muito mais forte no coração dele do que qualquer tipo de sofrimento. E o que Maria fez não foi dar tudo que ela tinha simplesmente. Maria, embora o Espírito Santo não tivesse sido soprado ainda, Maria, ela entendeu, ela passou tanto tempo aos pés de Jesus, como no texto da boa parte que nós conhecemos, que ela entendeu um fragmento importante que os discípulos não entenderam. Ela entendeu que Jesus precisava ser moído. E a atitude dela não foi fazer tudo pela presença do amigo dela. A atitude dela, a oferta dela foi para que ela perdesse o seu melhor amigo. Foi para que o amigo dela morresse e ela se esvaiu em lágrimas.
Pensa você, Jesus aqui, e você, na sua adoração, você preparar o Jesus para morrer. Só que mesmo ela não tendo todo o entendimento, por não ter o Espírito soprado sobre ela ainda, ela praticou o que nós chamamos de adoração. Porque a adoração, eu amo todos esses conceitos que nós vimos durante essas décadas na igreja. Adoração é um estilo de vida. Muita gente bate nisso, mas de certa forma é. Adoração é uma resposta que nós damos à revelação de quem Deus é. Também é. Mas a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Abraão oferece Isaque como sacrifício. E eu tenho uma certeza de que Abraão não gostou muito daquela ideia de matar o próprio filho. Mas ele fez o que para mim melhor hoje define a adoração. Ele praticou a obediência. E ele se entregou a um ato que estava prevendo, que estava profetizando o sacrifício do próprio Deus, que entregou o seu filho por nós. Então ele fez algo que apontou para o Evangelho. E Maria de Betânia, aqui, ela fez, na minha concepção, a mesma coisa que Abraão. Ela agiu em obediência, sepultando, embalsamando o corpo do seu melhor amigo, sabendo que ela ia o perder e não tendo a convicção de que ele ia ressuscitar, porque ninguém entendia plenamente, como nós sabemos hoje, porque já aconteceu e porque nós temos o Espírito Santo. E ela deu um mergulho no vazio de: eu preciso obedecer, eu preciso dar o meu alabastro. Eu não sei certamente o que vai acontecer no futuro, eu só sei que ele está sendo embalsamado, o meu amigo, e ele vai morrer, e eu estou sendo cúmplice. E ela, assim como Abraão, ela pega a sua oferta de adoração e obedece. O que Jesus está pedindo para nós é que nós demos continuidade à adoração de Maria. Não no sentido de embalsamar o seu corpo, como ela já fez e não precisa mais ser feito, porque o sacrifício do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo já consumou tudo o que precisa ser consumado. Mas no sentido de nós edificarmos o seu corpo ressurreto, para que quando nós atingirmos a maturidade e a estatura de Cristo, o mundo creia, e para que ele tenha o tão sonhado encontro com a sua noiva, para que ele tenha aquilo que está pulsando no coração dele de eternidade a eternidade, as bodas do Cordeiro, quando ele vai finalmente se deleitar no vinho novamente, no vinho da comunhão conosco, no corpo partido em nosso favor, no sangue derramado em favor de nós, por graça e misericórdia. Deus está nos chamando para que nós possamos cooperar com a obra dele. E existe uma urgência nisso. Existe uma urgência no ID. O ID que Jesus fala, ele não é simplesmente para que nós saiamos correndo e pregando o Evangelho, porque as pessoas precisam se arrepender e para que elas fiquem bem. O ID é um grito de desespero do próprio Deus, da paixão do nosso Senhor, que diz a nós precisamos nos mover, porque existe um casamento
E o noivo fez tudo o que ele podia fazer, a ponto de dar sua própria vida. E ele espera da noiva uma resposta. Por quê? Ele podia fazer sozinho. Ele decidiu esperar a resposta de sua noiva. E Ele conta conosco para que nós possamos nos unir pelo vínculo da paz, pelo Espírito, clamar pelo Espírito, pelo derramamento de uma porção que o Espírito ainda não nos deu, para que nós sejamos empoderados a testemunhar. Me incomoda muito nós vemos as nossas igrejas, e eu não vou citar nomes, mas vocês sabem que a maioria das nossas igrejas, elas funcionam dessa forma hoje. Nós não temos mais, a gente estava conversando sobre isso também no retiro, nós não temos mais novas conversões. Existe um movimento migratório, e aí Deus já tem feito algo maravilhoso na Imago Dei, pelo que eu tenho conversado com o André, pelo que eu tenho visto e hoje conhecendo mais. Mas vamos supor que o Senhor derrame uma porção do Espírito dele sobre a Imago Dei, maior do que ele já tem derramado. Sabe o que acontece? A gente, na maioria das vezes, quando isso acontece com alguma igreja, as igrejas vizinhas, os insatisfeitos nas igrejas vizinhas se reúnem e falam: cara, nós temos que ir para lá, Deus está fazendo algo lá. Aí eu tenho treta com o meu pastor, eu tenho treta com fulano, então é um sinal de Deus, porque eu tenho que ir para lá e Deus está fazendo algo muito relevante lá. E tem pó de ouro e a fumaça está entrando no salão. E aí a igreja enche, e isso é muito legal. Só que a gente não tem conseguido alcançar a sociedade ao nosso redor, a cidade ao nosso redor. E isso não diz respeito apenas ao conceito que nós temos de pregação do Evangelho. O que a Bíblia está nos mostrando é que a adoração em espírito e em verdade que o Pai procura tem a ver com cooperar com a obra dele. Então, por que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Nós vamos ler o último texto da noite, o último dos 10 que a gente leu. Eu amo isso, eu amo preencher a pregação com muitas porções da palavra, porque mesmo que eu fale algo que não faça sentido, a palavra foi lida. E isso tem muito efeito dentro de nós. Lá no Rio de Janeiro, onde a gente mora, a gente faz o uso de um transporte público chamado Barcas. Alguém já ouviu falar? Alguém que não é do Rio de Janeiro? Barcas, Rio, Niterói? Não, né? Já? Você já, porque você vai ao Rio de vez em quando. E a Barca é um lugar incrível, onde bate o horário de saída do trabalho, e aquilo parece uma manada, assim, sabe? Já viu aquela manada de gado que você abre o portão assim e o cara vai conduzindo assim? É muita gente, cara, é muita gente. Todo mundo apertado, e você olha assim, 800 pessoas esperando para entrar na Barca, já na rampa, todo mundo com o celular na mão, assim, ó. E parece uma cena de Black Mirror, tipo assim. E aí eu estava na Barca alguns dias atrás, e entrou um senhor normal, assim, bem arrumado, e ele simplesmente chegou assim, numa parte da Barca. A Barca é dividida assim, tem um bloco de poltronas aqui, um corredor no meio, um bloco de poltronas aqui, e são 2 andares iguais, assim. Ele chegou num bloco, e lá não pode ter venda de ambulantes e nada do tipo, nenhuma manifestação cultural, ninguém pedindo dinheiro. Se acontece isso, tem o alto-falante, alguém falando no alto-falante que não pode.
E ele pregou o evangelho de uma forma muito simples. Ele levantou e falou: gente, num bloco assim: olha, eu vim aqui e eu quero dividir uma porção das escrituras com vocês. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. É isso, boa tarde. Aí ele foi para o outro bloco, pegou um outro versículo, fez a mesma coisa. Foi nos 4 blocos, os 2 de cima, os 2 de baixo. Sentou no lugar dele e foi embora. Tipo assim, esperou a barca chegar no destino e saiu. E eu fiquei pensando, cara, pode parecer muito pouco, né? Pode parecer muito pouco, mas ele fez algo ali que eu lembro, eu que tenho o Espírito Santo lembro, e eu tenho certeza que muita gente vai lembrar, e que muita gente pode ficar com aquela sementinha ali, e pode bater a curiosidade de chegar em casa, ou de pesquisar no celular para ver se aquele texto está ali mesmo, e pode ler uma outra porção das Escrituras, e o Espírito Santo pode mover, agir no coração dela, e ela ter uma experiência com o Senhor, e aquilo ir sendo colhido no coração dela, até o momento em que, de repente, ela se vê com afeições pelo Senhor. Então, eu procuro sempre ler bastante porções das Escrituras por esse motivo. João 4, vamos ler. A partir do verso 15, e o contexto aqui é: Jesus encontra uma mulher no poço, e vocês conhecem essa história muito provavelmente, e eles começam a ter uma conversa ali que parece não ter nexo nenhum, né? E a partir do verso 15 diz assim: por favor, Senhor, dá-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. 20. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus responde: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Então Jesus está falando de adoração, e aí ele inclui a salvação no meio. E ele fala que vai chegar um momento em que pessoas adorarão o Pai em todos os lugares. Pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Aí vamos pular o 27. O 28 diz: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Vamos pular aqui alguns, e a partir do 34 nós lemos: então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar sua obra. Os discípulos falaram para ele: Senhor, você está com fome? Come alguma coisa. E Jesus responde: o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é participar da sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Jesus, ele continua fazendo o caminho de falar sobre a adoração e para a salvação, e agora para a proclamação do Evangelho. Vamos pular alguns e ler o 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz.
Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Irmãos, nós sabemos que a adoração não se resume à música. Nós sabemos que a adoração é um assunto muito mais amplo. E a adoração, a parte que eu quero compartilhar e de alguma forma agregar com vocês hoje, colocar uma pedrinha aqui na construção de vocês pela graça de Deus, é que a adoração é obediência. E Deus está nos chamando para um nível de adoração radical. E isso consiste em cooperar com a sua obra para que Ele retorne e haja um casamento. Vou repetir a frase que está me fazendo meu coração queimar. E eu quero resumir e tirar um tempo de oração com vocês depois disso. Eu acho que eu até anotei aqui. Eu já falei, mas eu vou ler o que está anotado. Para que nós possamos refletir e orar e pedir para que o Espírito aqueça os nossos corações nessa noite. Nossa adoração não pode esperar nada em troca. Deve se debruçar sobre a dignidade de Jesus apenas. Deve cooperar para a continuação da adoração de Maria, não o embalsamando para a sua morte, mas para a edificação do seu corpo ressurreto, para a completude do ID, para o seu retorno, para o seu desejo, para as bodas do Cordeiro. Eu queria que a gente orasse, que você se colocasse de pé, e para que o Espírito vasculhe o nosso coração, para que Ele nos aponte, nos leve ao arrependimento pela nossa desobediência no que diz respeito a uma adoração verdadeira ao Senhor e a cooperação com a sua obra. E eu me incluo nisso de verdade, porque eu pregava o evangelho para todo mundo, assim, que eu encontrava, assim. Eu teve uma época de eu pregar o evangelho para todo mundo, de eu ministrar cura sobre todo mundo, e a gente vê que com o passar dos anos e com a vida mudando, a gente vai não é o momento, outra pessoa vai fazer, o senhorzinho já fez na barca, ele fez um pouquinho dele, mas tá bom, é a medida que o Senhor preparou para esse momento. E eu preciso de arrependimento. Eu creio que todos nós precisamos de algum nível de arrependimento nesse sentido, que nós possamos restaurar o nosso altar de adoração ao Senhor, no sentido da nossa devoção, nas músicas, no culto, em tudo que a gente faz, mas nessa noite, principalmente no que diz respeito à proclamação do Evangelho e a luta pela unidade no Espírito, pelo vínculo da paz, para que o mundo veja e creia que Deus enviou o seu Filho e que o Filho dele sofreu, para que nós pudéssemos hoje ter acesso ao trono da graça, para que nós pudéssemos cooperar com a sua obra, para que haja, enfim, as bodas do Cordeiro. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor para quebrantar o seu coração nessa noite.